Potenciação. Nós vamos estudar potenciação, nós vamos estudar base, expoente, nós vamos começar daquilo que é mais simples, que é mais fácil para você entender, e depois vamos tentar dificultar um pouquinho mais até chegar à situação possível de resolver questões de vestibulares e questões de concursos. Potenciação. Quando se fala em potenciação, se pensa, obviamente, se lembra de base elevada a um expoente qualquer, até certo ponto. Então eu diria, por exemplo, que quando eu digo A elevado a B, eu tenho que A é a base e B o expoente. Então nós vamos trabalhar com potenciação, sempre tendo em mente que trata-se de uma base elevada a um expoente. Mas como elevada a um expoente? Qual é o conceito, qual o porquê, melhor dizendo, da potenciação? Na verdade, quando eu digo que 2 está elevado ao cubo, eu estou dizendo que o resultado desta potência, o resultado desta operação, será o próprio 2, a própria base, multiplicada por ela mesma por 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado é 8. 2 elevado ao cubo, ou elevado à terceira potência, é igual a 8. Então, esta definição ela já é bastante conhecida, muito fácil de perceber. O que pode parecer difícil, o que pode dificultar a solução de questões de provas, de concursos, questões vestibulares, é a parte das operações com potenciação. Como operar com potenciação? Somar, subtrair, dividir, multiplicar. E o que mais pode complicar, que é a divisão e a multiplicação, o produto. Na verdade, para isso aí nós temos regras que facilitam, principalmente quando se trata de base igual, que é o que a gente vai ver agora. Bem, vamos falar antes de produto. Produto de potências de mesma base. Como é que eu resolvo um produto de potência de mesma base? O que é um produto de potência de mesma base? É uma multiplicação de potências, onde as bases são iguais. Os expoentes é que serão diferentes. Quando eu digo, por exemplo, quantos são 2 à quarta potência vezes 2 elevado ao quadrado? Qual é o resultado desta operação aqui? Como é que eu calculo esta operação aqui? Aí vem a regra. Todas as vezes que se quiser efetuar o produto de potências de mesma base, bastará conservar a base e fazer o quê? Adicionar, somar os expoentes. Então eu tenho aqui, eu conservo a base. Quem é a base? A base é 2. Agora eu somo os expoentes. 4, que é o expoente da primeira potência, mais 2, que é o expoente da segunda potência. Então, 2 elevado a 4 mais 2, 6. Então eu terei 2 elevado à sexta potência. Repetindo, produto de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Você vai conservar a base e somar os expoentes. Mas, professor, e se eu tivesse aí mais de 2 bases? Você poderia ter 500 bases, inúmeras bases, infinitas bases. Desde que as bases sejam iguais, você vai conservar a base, e aí não importa a quantidade de base, e vai somar os expoentes. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo vezes 2 vezes 2 à quarta potência. Qual o resultado disso aqui? É só você observar se as bases são iguais. Se as bases forem iguais, você vai simplesmente conservar a base, que é igual,
e somar os expoentes. Nós temos aqui, qual é a base? A base é 2. Vamos somar os expoentes? 2 mais 3 mais 1. Aqui nós temos um subentendido. Mais 1. Mais 4. Então, é igual a quanto? 2 elevado. 2 mais 3, 5, mais 1, 6 e 4, 10. 2 elevado à 10ª potência. Mais uma vez, produto de potência de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. No início parece tudo muito fácil. Vamos ver a divisão. Divisão de potência de mesma base. E na divisão? O que a gente faz na divisão? Ora, na divisão de potência de mesma base, nós vamos executar o inverso. Em vez de somar os expoentes, nós iremos subtrair os expoentes. Por exemplo, suponha que tivéssemos aqui 2 elevado à 5ª potência dividido por 2 elevado à 3ª potência. Divisão de potência de mesma base. Eu devo o quê? Conservar a base, já que é a mesma base, são bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então será 2 elevado a 5 menos 3. 5 menos 3. Por uma questão didática, eu estou repetindo aqui a base e fazendo esta operação de subtração. Claro que não é necessário, você pode simplesmente fazer direto. 2 elevado ao quadrado. Então, quociente, ou melhor, divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Existem algumas definições algumas, digamos assim, algumas convenções em relação à potenciação que é preciso se lembrar delas. Até porque algumas dessas convenções, elas não obedecem à definição de potenciação. Quando a gente diz o seguinte, a potência ela é na verdade uma base elevada a um expoente, e esse expoente ele indica quantas vezes, por quantas vezes, esta base foi multiplicada por ela mesma. Então quando eu digo 2 elevado ao cubo, eu estou dizendo que esse expoente 3, ele indica quantas vezes a base 2 foi multiplicada por ela mesma. Logo, 3 vezes. Será isso? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo, ou 2 elevado à 3ª potência, é 8. Mas existem algumas convenções na potenciação que não obedecem a essa definição. Daí a dificuldade quando elas aparecem em concurso, provas de vestibulares. E aí o aluno negligencia, acha que não precisa se preocupar com potenciação nem radiciação, que é o nosso próximo assunto. Na verdade é preciso. Há questões de potenciação e de radiciação, como nós vamos ver, que são questões realmente bastante complicadas para muita gente. Questões onde se cobra a parte conceitual e a parte prática de potenciação e de radiciação. Nós vamos observar, por exemplo, uma convenção. Por exemplo, potência elevada a 1. Exemplo, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1. Que eu não precisaria escrever, como a gente viu num exemplo aqui nesse instante. 2 elevado a 1. Todo número elevado, olha a convenção, toda base elevada a expoente 1 será igual à própria base. Então 2 elevado a 1 será igual a 2. X elevado a 1 é igual a x. Mas professor, isso é muito óbvio, professor. Isso é muito óbvio. Como o senhor me diz que isso é complicado? Ora, é óbvio, mas nem tanto assim. 2 elevado a 1 parece óbvio, mas nem tanto assim. Sabe por quê? Por quê? Foge da definição. Se eu digo que o expoente indica quantas vezes esse número foi multiplicado por ele mesmo, como pode 2 elevado a 1 dar 2? Então, olha, aqui o 3 indica quantas vezes o 2 foi multiplicado por ele mesmo.
Então nós temos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui, como é que eu vou dizer que ele foi multiplicado por ele mesmo uma única vez? Então nós teremos um problema. Porque quando eu digo 2 ao cubo, na verdade a gente não vai nem falar de multiplicado por ele mesmo x vezes. Para ficar mais fácil, vamos dizer assim. Quantas vezes é o produto desta base por 3 vezes. Então você escreve 3 vezes a base e multiplica a partir da primeira que já está escrita. Então neste caso, com 1, eu teria problema. Como eu vou multiplicar por ele mesmo? Então, 2 elevado a 1 fugiria à definição. Nós temos, como vamos ver depois, mais tarde, nós temos formas de dar explicações para isso aí. Mas são explicações que fogem da definição. Mas uma delas eu vou dar, que é a explicação com relação elevada a zero. Já vou adiantar isso aí, porque nós já falamos de divisão, então eu já vou adiantar isso aí. Como, professor? E quando a base está elevada ao expoente zero? Isso aqui foge ainda mais da definição. Por que foge ainda mais da definição? Como é que eu vou ter uma base elevada ao expoente zero? Se o expoente vai me dizer quantas vezes eu tenho o produto desta base. Ora, como eu terei 0 vezes o produto desta base? E pior, o resultado disso aqui, por convenção, será igual a 1. Toda base elevada a expoente zero é igual a 1. Professor, isso é muito simples. Isso é muito fácil. Olha, por favor, não deixe de lado essas situações. Eu me lembro de uma prova de um concurso para a prefeitura que colocaram a seguinte questão. Não me lembro assim exatamente como era a questão, mas era mais ou menos assim. Chaves, colchetes, parênteses, etc. E aí a questão era imensa e muito estranha, né? Muito estranha. Na verdade, a questão, depois de colocar quase uma linha inteira com cálculos, a questão, vamos colocar qualquer coisa aqui, a questão fechava aqui e elevava a um zero bem pequenininho aqui. Ou seja, muita gente perdeu muito tempo. Quando fomos corrigir a questão no cursinho, percebi que muita gente, muito candidato, perdeu um tempão precioso tentando calcular, incrível, tentando calcular o resultado de toda a expressão que estava dentro de parênteses, chaves, colchetes, não me lembro textualmente, que é uma questão muito grande. Mas tudo isso estava elevado a zero. Então o resultado disso aqui era a letra E, o número 1. O resultado de tudo isso aqui é 1. Porque tudo que está aqui dentro é elevado a zero. Se o candidato fosse resolver, como alguns tentaram resolver, e talvez alguém tenha até conseguido, ele perderia um tempão para chegar a um valor que ao final seria elevado a zero. E que dá 1. Você pode estar achando muito óbvio isso aí. Claro, mas a aula não é feita apenas para quem já conhece potenciação e quer aprimorar. A aula é feita para quem nada conhece de potenciação. Então a gente vai começar de baixo até chegar a algo mais sério. Vamos então à explicação de uma base elevada a zero.